Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 77. O colportor, um obreiro. O colportor inteligente, temente a Deus e amante da verdade, deve ser respeitado, porque ocupa uma posição igual à do pastor. Muitos de nossos jovens pastores e dos que se estão preparando para o ministério fariam, se verdadeiramente convertidos, muito bem trabalhando no campo da colportagem. E aproximando-se do povo e apresentando-lhes nossas publicações, ganhariam uma experiência que não podem obter pregando simplesmente. Ao irem de casa em casa, poderiam conversar com as pessoas, levando-lhes a fragrância da vida de Cristo. Em assim se esforçando para abençoar outros, abençoar-se-iam a si mesmos, obteriam uma experiência na fé. Seu conhecimento das Escrituras aumentaria grandemente e estariam constantemente aprendendo como ganhar almas para Cristo. Todos os nossos pastores devem sentir-se na liberdade de levar livros consigo para dispor deles aonde quer que vão. Onde quer que o pastor vá, pode deixar um livro com a família em cuja casa se hospeda, seja vendendo-o ou dando-o. Muita obra desta espécie foi feita nos primeiros tempos da história da mensagem. Os pastores faziam-se de colportores, usando os lucros obtidos pela venda dos livros em ajudar o avançamento da obra em lugares que precisavam de auxílio. Estes podem falar inteligentemente a respeito deste método de trabalho, porque tiveram experiência neste ramo. Ninguém pense que rebaixa um pastor o empenhar-se na colportagem como um meio de levar a verdade ao povo. Fazendo esta obra, está ele trabalhando do mesmo modo que o apóstolo Paulo, que disse: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versos de 18 a 21. O eloquente Paulo, a quem Deus se manifestou de maneira maravilhosa, ia de casa em casa com toda a humildade de espírito e com muitas lágrimas e tentações. Colportagem, verdadeiro ministério. Todos os que desejem uma oportunidade para o verdadeiro ministério e que se deem sem reservas a Deus, encontrarão na colportagem ocasiões de falar sobre muitas coisas pertencentes à futura vida imortal. A experiência assim ganha será de grandíssimo valor para os que se estão preparando para o ministério. É a assistência do Espírito Santo de Deus que prepara os obreiros, homens e mulheres, para se tornarem pastores do rebanho de Deus. Ao acariciarem o pensamento de que Cristo é seu companheiro, uma santa reverência, uma sagrada alegria serão sentidos por eles em meio de todas as suas críticas experiências e em todas as provações. Aprenderão a orar enquanto trabalham. Serão educados na paciência, bondade, afabilidade e simpatia. Praticarão a verdadeira cortesia cristã, tendo em mente que Cristo, seu companheiro, não pode aprovar palavras ou sentimentos ásperos e descorteses. Suas palavras serão purificadas. O poder da palavra será por eles considerado como um precioso talento que lhes foi confiado para fazerem uma elevada e santa obra. O agente humano aprenderá como representar o companheiro divino com quem está associado. A esse invisível e santo ser, ele mostrará respeito e reverência, porque está levando o seu jugo e está aprendendo seus puros e santos caminhos. Os que tiverem fé neste divino assistente hão de desenvolver-se. Serão dotados de poder para vestir a mensagem da verdade de sagrada beleza. Há alguns que se adaptam à obra da colportagem e que podem fazer mais neste ramo do que pregando. Se o Espírito de Cristo habitar em seu coração, acharão oportunidade para apresentar sua palavra a outros e para dirigir a mente às especiais verdades para este tempo. Homens que se adaptam a esta obra empreenderam-na, mas alguns pastores insensatos lisonjeiam-nos, dizendo que seus dons deveriam ser usados em pregar, em vez de no trabalho da colportagem. Assim são influenciados a buscar licença para pregar.
e esses mesmos que deveriam ter sido preparados a fim de se tornarem bons missionários para visitar as famílias em seus lares e falar e orar com elas, são desviados da obra a qual se adaptam para se tornarem pastores deficientes, e o campo onde tanto trabalho é necessário e onde tanto bem poderia ser feito é negligenciado. Nos lares do povo. A pregação da palavra é um meio ordenado pelo Senhor, pelo qual sua mensagem de advertência deve ser dada ao mundo. Nas Escrituras, o fiel mestre é representado como um pastor do rebanho de Deus. Ele deve ser respeitado e sua obra apreciada. A genuína obra médica está ligada ao ministério, e a colportagem deve participar tanto da obra médico-missionária como do ministério. Aos que estão empenhados nesta obra, digo: ao visitardes as pessoas, dizei-lhes que sois um obreiro evangélico e que amais ao Senhor. Não procureis acomodação num hotel, mas hospedai-vos numa casa particular e travai conhecimento com a família. Cristo semeava as sementes da verdade onde quer que estivesse, e como seus seguidores podeis testemunhar em favor do Mestre, fazendo um muito precioso trabalho no círculo familiar. Em assim vos associando com o povo, muitas vezes encontrareis os que se acham doentes e desanimados. Se vos achegais a Cristo, levando o seu jugo, diariamente aprendereis dele como levar mensagens de paz e conforto aos aflitos e desanimados, tristes e contritos. Podeis indicar aos desanimados a palavra de Deus e apresentar os doentes ao Senhor em oração. Ao orardes, falai a Cristo como faríeis a um fidedigno e muito amado amigo. Mantende uma doce, franca e agradável dignidade como um filho de Deus. Isto será reconhecido. Os colportores devem estar habilitados a dar instruções quanto ao tratamento dos doentes. Devem aprender os simples métodos de tratamentos de saúde. Assim podem eles trabalhar como médicos missionários, auxiliando a alma e o corpo dos sofredores. Esta obra deveria agora estar indo avante em todas as partes do mundo. Assim, multidões seriam abençoadas pelas orações e instruções dos servos de Deus. Prudentes ganhadores de almas. Necessitamos reconhecer a importância da colportagem como um grande meio de descobrir os que estão em perigo e levá-los a Cristo. Nunca se deve proibir aos colportores falar do amor de Cristo, contar sua experiência em seu serviço pelo Mestre. Devem ter liberdade em falar e orar com os que estão despertados. A simples história do amor de Cristo pelo homem abrir-lhe-á portas mesmo no lar de incrédulos. Ao visitar o colportor as pessoas em seu lar, muitas vezes terá a oportunidade de ler-lhes da Bíblia ou dos livros que ensinam a verdade. Quando ele descobre aqueles que estão buscando a verdade, pode realizar estudos bíblicos com eles. Estes estudos bíblicos são justamente o de que o povo necessita. Deus usará em seu serviço aqueles que assim mostram um profundo interesse nas almas que perecem. Por meio deles, ele comunicará luz aos que estão prontos para receber instrução. Alguns dos que trabalham na colportagem têm um zelo que não está de acordo com o entendimento. Devido à sua falta de sabedoria e se inclinarem a agir como pastores ou teólogos, tem se tornado quase uma necessidade impor restrições a nossos colportores. Quando a voz do Senhor pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O Divino Espírito põe no coração a resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Mas tende em mente que a brasa viva do altar precisa primeiro tocar vossos lábios. Então as palavras que falardes serão palavras sábias e santas. Tereis sabedoria para saber o que dizer e o que deixar de dizer. Não tentareis revelar vossa habilidade como teólogos. Tereis cuidado de não levantar um espírito combativo ou despertar preconceitos, de introduzir pontos controvertidos de doutrina. Encontrareis bastante sobre o que falar, que não despertará oposição, mas abrirá o coração para desejar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. O Senhor deseja que sejais ganhadores de almas. Por isso, conquanto não devais impor ao povo pontos doutrinários, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15.
por que temor? Temor de que vossas palavras cheirem a presunção, de que sejam faladas palavras imprudentes, de que vossas palavras e maneiras não sejam segundo a semelhança de Cristo. Ligai-vos firmemente a Cristo e apresentai a verdade como se acha nele. Os corações não podem deixar de ser tocados pela história da expiação. Quando aprenderdes a mansidão e humildade de Cristo, sabereis o que dizer ao povo, porque o Espírito Santo vos dirá que palavras falar. Os que reconhecem a necessidade de conservar o coração sob o domínio do Espírito Santo serão habilitados a semear semente que germine para a vida eterna. Esta é a obra do colportor evangelista.